Bom, eu vou começar com a pergunta da nossa chefe, que, aliás, é sempre bom começar com pergunta do chefe. Eu ia começar com uma pergunta sobre o seu chefe, mas vou começar com a pergunta dela. Mas é uma volta à rotina que o senhor já está acostumado, né? Voltar ao Planalto é uma volta à rotina que o senhor está acostumado. Uma situação difícil, o presidente precisa se cercar de gente que ele confia. E é o seu caso, e eu entendo que o senhor entende também que o Bolsonaro pensa como militar. Missão dada é missão cumprida, não, ministro? Bom dia, um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena. Bom dia a todos que estão conosco aqui. É uma honra para mim voltar a participar do teu programa. Tu é uma das pessoas que eu admiro, um dos jornalistas sérios e comprometidos verdadeiramente com o povo brasileiro. Então, tu tem sempre o meu respeito e sempre que possível, o Garrafa nos aciona aí, vou descongelar ele, a gente, dentro do possível, entra aí ao vivo para a gente poder conversar. A gente tem um propósito, Datena. Ontem ainda o presidente, a gente conversava sobre isso, na ida até o Acre, nós fomos ao Acre, fizemos um bate-volta de 7 horas, né? Fomos lá no Acre para ver a situação, levar uma série de medidas. O presidente meteu o pé no barro, meteu o pé no charco, né? Para ver em loco lá a situação. Nós fomos até a cidade de Sena Madureira, que fica em torno de quase 40 minutos de helicóptero lá de Rio Branco, né? E realmente a situação é bastante Já grave. baixou o Rio Branco lá? O Rio Acre baixou? Eu dizia que o Rio Acre já baixou? O propósito é transformar o Brasil. Ontem eu ainda, na minha fala, né, eu, depois de fazer os agradecimentos às equipes do Cidadania, que fizeram um trabalho maravilhoso, ninguém faz nada sozinho, eu tive a bênção, né, eu sou um cara de muita fé, Deus me deu um grupo técnico da melhor qualidade, por isso que tudo aconteceu no auxílio emergencial, da forma como aconteceu, e agora que o presidente deve instituir, né, estão bem adiantadas as tratativas aí, eu acredito, eu disse ontem, que o ministro João Roma, que é extremamente competente, é um jovem que eu conheço há mais de 25 anos, né, conheço o seu preparo, a sua qualidade, ele vai ser um grande ministro, tem um coração gigante, tem sensibilidade para a causa social, tu vai gostar muito de conversar com ele, teus ouvintes, teus telespectadores também, é um homem que não foge da raia, dá resposta sempre, nunca viu, ele é muito parecido comigo, ele não fica em cima do muro, e ele vai servir bem ao Brasil. Mas eu falava de um propósito que nasceu lá em 2017, quando eu me associei nessa caminhada do presidente Bolsonaro. Ontem ele lembrou, né, que eu fui o primeiro parlamentar que tomou essa atitude, e a partir de lá nós fomos iniciando um trabalho, e esse propósito de mudar o Brasil, a gente construiu um time. O Roberto Campos, ontem, quando foi sancionada a lei de independência do Banco Central, lembrou isso. As pessoas de fora não têm a visão de como nós somos unidos, né? E isso foi uma preocupação que eu tive quando passei pela transição, pela Casa Civil, de fazer, e hoje o ministro Braga Neto também tem essa preocupação de manter esse time, né? Então, para a gente, se a camiseta é número 3, número 5, número 7, número 8, se a gente tem que estar bico para fora da área, se tem que ser um volantão, ou se tem que armar para o centroavante fazer gol, ou se tem que fazer gol, para nós é completamente indiferente. O que importa é o propósito, e o propósito é servir o Brasil. Então, eu volto para cá com a mesma garra, com o mesmo entusiasmo, com a mesma determinação, fundamentado na verdade e na lealdade, que é a relação que eu tenho com o presidente, com a sociedade brasileira. Então, eu volto com a tranquilidade de que a gente continua no mesmo propósito de mudar o Brasil. E ontem eu li frases que ele pronunciou no dia 28 de outubro de 2018, logo depois da vitória. E eu fui fazendo um paralelismo com as coisas que a gente tinha feito de lá para cá. E tudo aquilo que ele se comprometeu em 28 de outubro, ele vem cumprindo, passo a passo, mantendo essa conexão com a população brasileira, que eu testemunhei de novo ontem no Acre. A população foi informada 15 minutos antes dele pousar em Sena Madureira, não estava previsto, o pouso era apenas um sobrevoo. Olha, o carinho da população com ele, dos jovens, das crianças, é um negócio emocionante. E isso se dá por quê? Porque ele é um cara que fala a verdade, ele é um cara simplão, que não tem nenhuma afetação. Nós tivemos um presidente com lucro de pelica no Brasil, nós tivemos um presidente que mentia, que enganava. Ele não.
ele é franco, direto, é do jeito que o brasileiro gosta, e essa conexão está estabelecida para o bem do Brasil e, graças a Deus, em cima da verdade. Isso é verdade. Gosta ou não gosta, ele é assim mesmo. Ele fala o que pensa, às vezes contra aquilo mesmo que as pessoas não concordam. Já está me ouvindo? Te ouvindo, não já está me ouvindo? Se é aí ou se é aqui. Então nós temos que ou refazer ou temos que... Não dá para entrevistar se o entrevistado não ouvir. Dá para a gente refazer a ligação ou está me ouvindo já, ministro? Não está ouvindo. Vamos refazer a ligação com o ministro, rapidamente a gente refaz a ligação. Mas eu acho que o Onyx volta para o Palácio com uma tranquilidade enorme, porque essa é a função dele, né? Ele sempre foi político e sempre foi articulista. Aliás, era essa a função antes de ele assumir a função do Cidadania, do Ministério da Cidadania. Era a função política, especificamente de articulação política. Ele do Planalto vai fazer o que ele sempre fez, não é? Mas a gente tem algumas perguntas importantes para fazer com o ministro. É bom a gente refazer a ligação, mesmo porque o ministro não deve ter muito tempo e há questões importantes a serem discutidas, como essa do... Voltou, ministro? Bom, ministro, o detalhe é o seguinte, o Matilde, pega lá aquele vinho que eu ganhei lá, que eu quero mostrar para o ministro no fim da entrevista. Depois eu vou pedir para o Neto, ou o Neto me arrumar um, ou alguém me arrumar um vinho desse aí que eu quero mandar para o senhor. E esse eu não vou abrir de jeito nenhum, esse vinho. É sobre a questão do Inter ainda. Mas hoje, por exemplo, a grande discussão do Brasil hoje é que o Congresso aprovou praticamente um destravamento para a compra de vacina e temos a Pfizer aprovada pela Anvisa para uso irrestrito no Brasil, para aplicação geral. Ontem, uma representante da indústria farmacêutica disse aqui que a Pfizer teria condição de vender ao Brasil 100 milhões de vacinas. Como não tem vacina, entregaria boa parte delas, dessas vacinas da Pfizer, no primeiro semestre. Uma boa notícia. Hoje eu estou lendo uma declaração do Randolph aqui, que se o presidente vetar esse projeto do Congresso, seria uma sabotagem ao povo brasileiro ou coisa parecida. Eu tenho informações de fontes seguras, mas bem seguras, que o presidente ainda não decidiu se veta ou não. Ele tem dúvida se veta ou não. Politicamente, para ele, seria muito ruim ele vetar, mas é aquilo que o senhor falou. O presidente toma uma atitude que ele sempre quer tomar, independente de qualquer coisa, ele tem a opinião dele, e ele é um cara que, quando ele fecha uma opinião, ele fecha a opinião e pronto, acabou. Ouvindo a dos outros, mas ele toma a posição dele. Às vezes posições controversas. E se o Brasil tem a certeza de que ele não vai vetar o projeto, eu tenho a esperança. Mas certeza eu não tenho, porque eu tenho certeza, a única certeza que eu tenho, por essas fontes que me passaram a informação, é que o presidente ainda não decidiu se veta ou se não veta esse projeto. Se o senhor fosse aconselhar o presidente, o senhor diria o que para o presidente em relação a esse projeto aprovado pelo Congresso ontem, que é a ordem do dia? Bom, Datena, agora eu tenho um problema para essa resposta, que é o seguinte. É parte da função da Secretaria-Geral da Presidência, porque aqui está a subchefia de assuntos jurídicos. Todas as sanções e vetos, todas as leis, todos os projetos de lei de origem do Executivo ou de outros poderes, passa por aqui. A definição. Então, isso é parte desse processo aqui. Nós temos mais de 150 advogados aqui que trabalham, cada um especializado numa área, para poder produzir, né, a decisão final do presidente. E aí tu sabe do meu grau, né, de lealdade com o presidente. Eu jamais, e muitas vezes eu tentei esclarecer tudo que eu podia para ti, diante das câmaras da TV Bandeirantes, né? E também, mas aí tem um conflito ético, inclusive. Eu não posso, entendeu? Definir sobre isso. O que eu tenho de boa notícia que eu posso dar, eu sentei ao lado do general Pazuello, que é o ministro da Saúde, conversamos muito na viagem ontem para o Acre, na ida, na volta. Ele é um sujeito que conhece logística como poucos. E ele me disse que nós temos um volume de doses já adquiridas, em contratação já feita,
que vai permitir que até o mês de julho a gente tenha bem mais de 80 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Então, isso é um dado muito importante. O que está acontecendo em muitos casos? A contratação é de 5, 6, 10, 15, 20, 30 milhões de doses, mas pela alta demanda e pelas dificuldades que os laboratórios têm, eles não estão conseguindo entregar. Não é para o Brasil, não entrega para os Estados Unidos, não entrega para a Itália, não entrega para a Espanha, não entrega para ninguém. Por quê? Porque a demanda é muito maior do que a oferta. Esse é o grande problema. Mas, com contratos assinados, nós já temos um volume extraordinário, mais de 200 milhões de doses adquiridas pelo governo, o que permite, com tranquilidade, que dentro dos próximos 4 meses a gente vai atingir aquilo que era o objetivo de se ter a tal da imunidade de rebanho, né? Quando a gente atinge mais de 50% da população coberta pela vacina, o que deve seguramente melhorar muito, né? E controlar a enfermidade, né? Eu, como veterinário, fiz isso muito tempo com a aftosa, né? Nós fazíamos cinturões de vacinação quando tínhamos episódios de maior gravidade, e nesses cinturões nós vacinávamos de maneira muito intensiva, exatamente para poder controlar a doença, que era uma doença de interesse comercial muito grande, né? Então, no caso, a notícia do general Pazuello é que ele tem contratos para mais de 200 milhões de doses já assinados, né? Nós estamos aí com liberações que vão acontecer, né? De vacina indiana, da vacina da Corona, da vacina da AstraZeneca, virá daqui a pouco a vacina russa, que também está ganhando escala e é uma vacina muito eficiente, virão a vacina da Janssen, né, que é quem controla a Johnson & Johnson, que é uma concorrente da Pfizer nos Estados Unidos, que também está entrando com a possibilidade de registro no Brasil, a própria vacina da Pfizer. Então, a gente também tem que ter cautela, porque os laboratórios, e principalmente os representantes comerciais, os diretores comerciais, eles estão oferecendo terreno na Lua. Não, nós vamos botar 100 milhões, 50 milhões, 60 milhões. Sim, mas e aí, com que efetividade, com que cronograma? Nós já temos alguns episódios aqui de cronogramas assinados e não cumpridos. Esse é o problema. A determinação do presidente e a determinação e o esforço do ministro Pazuello é de adquirir o maior volume possível de vacina. Acabei de assinar mais um crédito extraordinário para o Ministério da Saúde para comprar mais vacina, porque isso passa por aqui, a mensagem que vai para o Congresso, sou eu que assino. Que vacina que o senhor assinou aí agora? Que vacina que o senhor assinou? Não a vacina. Assinamos o crédito extraordinário de alguns quanto? Bilhões. Pede para o Robson ali o valor do crédito que eu acabei de assinar. Exatamente para aquisição de vacinas e produtos, né, para ser usado no combate ao Covid. É um crédito extraordinário que sai do Tesouro Nacional com ordem do Congresso para o Ministério da Saúde, que o presidente enviou. Poderia ser essa da Pfizer, se não houvesse esse veto? Esse crédito poderia ser essa da Pfizer? Para essa da Pfizer também ou não? Não, o que acontece? Todas as vacinas que estiverem em condições, o governo vai comprar. Agora, no caso específico da Pfizer, tem uma questão que todo mundo bota um pé para trás. Qual é o problema? A Pfizer tem uma nova tecnologia, certo? Não é a tecnologia usual com que foi feita a vacina de Oxford, com que foi feita a vacina chinesa, que foi feita a vacina russa. Que tem mais risco. Isso. E ela exige do governo que, se houver qualquer dano à vida humana, esse dano não é da Pfizer, é do governo. A responsabilidade civil é do governo, não é da companhia. O crédito que eu acabei de assinar é de 2.861.205.000. Quer dizer, acabei de assinar o documento que encaminha esses recursos para o Ministério da Saúde por decisão do presidente Bolsonaro. É que a formalidade burocrática é exercida por esse ministério aqui, onde eu estou hoje no meu primeiras horas de trabalho aqui, já a gente conversando com os ouvintes aí da Bandeirantes. Então, a preocupação também é essa, né? Todos os países que estão utilizando essa vacina, eles se dobraram a essa exigência, né? Agora, e se houverem problemas com as pessoas, né? Eu vou contar uma história da minha época, né? Eu tive uma empresa que trabalhou muito com distribuição de vacinas na área animal, né? Quando nós tínhamos, por exemplo,
o encaroçamento do animal, isso desprestigia o couro e desprestigia a carne, porque tem uma reação inflamatória ali no local da aplicação da vacina. Quem tinha que indenizar era a fábrica que eu representava. Então, se para o boi vale essa regra, para o ser humano não vale? Essa é a grande pergunta da Terra. Nós tínhamos que indenizar, claro, tinha que fazer uma investigação para ver se não era má aplicação, papapá. Não vou entrar no detalhe aqui porque não é esse o objetivo. O que eu estou dizendo é, no Brasil, se tu vacina um animal e esse animal tem um prejuízo, perde qualidade e valor no seu couro, perde qualidade e valor na sua carne, o produtor da vacina ele é obrigado pela lei a pagar esse prejuízo ao produtor brasileiro. E isso pode ser conquistado administrativamente ou judicialmente. O que a Pfizer exige do Brasil é de que, se for judicialmente é lá fora, se for judicialmente o Brasil tem que depositar antes um crédito de R$1 bilhão para garantir qualquer processo. E terceiro, a decisão não é dentro do nosso país, a decisão é na justiça fora, e o Brasil tem que assinar uma cláusula, que eu acho que é uma cláusula leonina, aonde o laboratório lava as mãos, se exime de qualquer responsabilidade, e todo problema, se perder uma vida, se houver um problema orgânico na pessoa, qualquer que seja, a responsabilidade civil e a reparação é toda do governo do país que assinar esse protocolo, entendeu? Esse contrato. Olha, por isso que eu tenho então prudência com isso. Força. Olha, primeiro que é uma boa notícia esse crédito assinado. O senhor pode repetir de que ordem esse crédito assinado para a gente comprar vacina? A ordem do presidente da República. Foi ele que assinou, eu só fiz o encaminhamento. Qual é o montante? 2.861.205. 2 bilhões de reais. 2 bilhões e 800. Quer dizer, que não é... Pelo que eu entendo, o presidente Jair Bolsonaro já mudou a posição dele em relação à questão de vacina, está liberando 2 bilhões aí, né, que o ministro acaba de confirmar. Não, ele não mudou, não. A posição dele sempre foi o seguinte, que nessa politização que houve, tinha um certo cidadão aí que queria obrigar todo mundo. O que ele dizia a vacinação é voluntária. Tá? Ou seja, mas ele sempre disse que ele ia comprar todas as vacinas necessárias. E aprovadas, ele não vai deixar de comprar vacina. Ele não vai deixar nenhum. de comprar vacina. Mas então ganha força. Datena, no início do ano, eu ainda não estava aqui, mas eu participei de uma reunião onde o próprio ministro Paulo Guedes disse que tinha um crédito separado de 20 bilhões. Provavelmente esses 2 bilhões e 800 aqui já é um pedaço desses 20 bilhões que ele separou para comprar de vacina. Então, o presidente sempre disse que não vai faltar vacina no Brasil. Agora, a vacinação é um ato voluntário das pessoas. Olha, então, independente de pressão política ou não do Congresso, ganha força a notícia que eu tenho, e é de fonte fidedigna, eu não vou revelar que fonte é essa, é claro, o jornalista não revela a fonte, mas é de fonte que sabe o que fala, e é próximo do presidente, eu não vou revelar quem é. Mas a informação que eu tenho é que o presidente tem sérias dúvidas ainda em aprovar ou não o veto, de vetar ou não o projeto aprovado pelo Congresso ontem. Se todo mundo acha que ele está pensando politicamente já em 2022, que seria muito mais fácil ele não vetar esse projeto aprovado pelo Congresso, né? Seria muito mais óbvio para ele politicamente não vetar. Mas o presidente tem sérias dúvidas, pelas informações que eu tenho, sérias dúvidas se ele veta ou não veta. Ele vai conversar com o Barra Torres, com quem a gente vai conversar daqui a pouco, e depois ele vai ter uma opinião formada sobre isso. Ele continua achando que o Brasil... Aqui, viu, Datena? Hein? Que nós vamos preparar aqui. Quem cuida disso é o doutor Pedro, que é o chefe da subchefia de assuntos jurídicos, com a sua equipe, porque tem muitas variáveis isso, né? Tem a variável legal, tem a variável de saúde pública, tem as competências que são da Anvisa, né? Por lei, votadas pelo próprio Congresso. Então, nós precisamos avaliar todo esse cenário para que o presidente tome a melhor decisão. Primeiro, de proteção à vida dos brasileiros, depois, juridicamente sustentável,
E terceiro, que analise toda a legislação vigente e não haja nenhuma incongruência, né? Porque não adianta depois tu não consegue aplicar aquilo que tu sancionou. Então, esses são 3 cuidados fundamentais que a equipe da SAGE, do Dr. Pedro, preparam, a gente discute e depois leva para o presidente. Como é fundamental e importante a sua posição pelo cargo que o senhor ocupa hoje, pela proximidade que o senhor tem com o presidente da República, pelo que eu entendo e pelo que o senhor já disse, seria melhor utilizar essa verba que o Brasil tem, apesar da escassez de vacinas, de comprar vacinas que não exijam tanto quanto a Pfizer está exigindo em termos jurídicos do governo brasileiro. É isso que eu entendo? Qual é a dificuldade, né? O governo brasileiro e o ministro Pazuello e o presidente são muito duros na negociação e na defesa dos interesses brasileiros, quer no campo da imunização das pessoas, na proteção da vida, quer também na defesa dos interesses econômicos do Brasil, porque não dá para o cara vende lá, sei eu, a 5, 6 dólares para um país e quer vender a 10 aqui. Esse é um dos problemas. O outro problema é que cláusulas abusivas, né, todos nós somos contrários, né? O Código de Defesa do Consumidor no Brasil nos deu o poder, e eu começava a minha vida pública quando ele foi votado no Brasil, e eu me lembro do pavor que gerou, principalmente em muitos setores da economia, porque aí não podiam mais impor, né, a sua vontade diante do cidadão, passavam a ter que ver o cidadão que comprava um bem ou um serviço de uma outra maneira. Eu acho que essa salvaguarda é muito importante. A Pfizer tem todo o direito, eu tenho muito respeito pela Pfizer, né? Quando eu me formei, eu era aluno de veterinário e fui bolsista da Pfizer. Eu consegui comer e me vestir porque eu trabalhava em pesquisa e em divulgação de produtos que eles elaboravam para a área animal. Então, o que eu estou falando aqui é de alguém que respeita e é grato, inclusive, à empresa pela oportunidade que me deu lá 40 anos atrás. Agora, uma nova tecnologia que exige que a empresa faça contratos aonde está claramente expresso que ela está eximida de qualquer responsabilidade, olha, Datena, não precisa ser aluno de direito para entender que alguma coisa é errada, né? Por que, se tu confia na tua tecnologia, se tu acha que a tua tecnologia é segura, por que tu está pedindo que o país assuma as responsabilidades civis em vistas da vida humana e não o laboratório, né? Nenhuma outra vacina nos pede isso. Nenhum outro fornecedor, a AstraZeneca, a Janssen, nenhum deles, a Sinovac, nenhum fornecedor pede para o Brasil assinar esse termo de, vamos dizer assim, de não responsabilização do produtor, entendeu? Todos eles confiam no seu produto e sabem que o seu produto não vai causar malefícios às pessoas. Porque a gente também tem que ter claro que essa vacina da Atena, e aí eu falo aqui um pouco como profissional da área, né? Essa vacina foi a mais rápida desenvolvida na história da humanidade. Então, bom, temos avanços tecnológicos? Sim, que bom, palmas. Agora, não dá para, em nome da emergência, um país arcar com uma responsabilidade que, na verdade, tinha que ser daquele que produziu o produto, né? Quer dizer, seria parecido do cara vender um carro e, bom, eu vendo meus carros no teu país. Agora, se meu freio quebrar e a pessoa der de cara no poste, quem paga a indenização é tu, governo, não sou eu, fabricante. Ninguém ia aceitar isso, né? Mas é isso que está colocado nos textos que eles propõem para o governo. E o ministro Pazuello firmemente diz que ele quer a segurança de que o Brasil ou o brasileiro não vai sofrer segundas consequências com uma nova tecnologia, entendeu? Eu entendo que a chance de veto, ela está na cabeça do presidente, ele não decidiu ainda, isso é informação segura, eu repito a informação que eu tenho e banco, que ele ainda não decidiu, por todos esses detalhes de quem orbita em torno do presidente e tem voz com o presidente, a gente está ouvindo do ministro Onix aqui. Eu entendo que mas volto a dizer, seria mais... desculpa. O senhor não falou com ele ainda.
Eu não falei com ele sobre isso. A equipe da SAGE está debruçada a partir de hoje sobre isso. Nós não temos definição. E o dia que nós tivermos aqui a posição, ou as posições, porque às vezes a gente oferece mais de um caminho ao presidente, elas serão levadas a ele e eu só divulgarei depois da decisão tomada por ele. Eu volto a dizer, o meu compromisso e lealdade com ele é absoluto. Claro, mas eu banco a notícia que ele está em dúvida séria, se ele veta ou não, porque a minha informação é de fonte super segura de que o presidente não tem decisão sobre o caso, não tem decisão sobre o projeto aprovado pelo Congresso ontem. Eu banco essa notícia aqui. Do mesmo jeito que banquei que a vacina da Pfizer seria aprovada para uso restrito essa semana e assim o foi. Bom, a questão é muito importante porque também tem um detalhe, né? Pelo que eu entendi, ou a Pfizer altera o seu contrato ou dificilmente o presidente aprova esse projeto. A não ser que seja aconselhado por outras pessoas. Politicamente, para ele, seria muito mais fácil aprovar esse projeto e jogar na mão do Congresso Nacional caso aconteça qualquer coisa, apesar do governo ter que assumir a responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande jurídica, pelo que eu estou entendendo aí. Mas é uma situação realmente bem complicada, é a chamada encruzilhada aí que o Brasil entra agora, porque tem um detalhe, a Pfizer está exigindo muito, mas as garantias de entrega também não são lá as melhores possíveis, porque eu me lembro que há pouco tempo atrás a Itália estava processando e ia entrar em processo contra a Pfizer, ameaçou de entrar em processo contra a Pfizer, que não conseguia entregar as doses da vacina, do mesmo jeito que a AstraZeneca já falou para a comunidade europeia que vai entregar só metade do que prometeu a unidade europeia, porque não tem vacina. A Pfizer tem a mesma dificuldade, mesmo porque outros países já fecharam com a Pfizer. Então, o risco-benefício seria grande, o que, na sequência, deixa claro que o presidente está pensando se veta ou não. Tá? Você tem muito a perder, porque se a vacina der muito errado e der muito problema, é o governo quem assume, e tem pouco a ganhar, porque também há outros laboratórios com vacinas que não exigem o que a Pfizer exige e que estão oferecendo essas vacinas ao Brasil. Em resumo, é isso, né? O pensamento é esse. Não é isso, ministro? É isso mesmo, Datena, está correto. O esforço do governo, a determinação do presidente Jair Bolsonaro é de que o mais rapidamente a gente consiga vacinar o maior volume de pessoas possíveis para entrar naquela fase onde nós, vamos dizer assim, viramos, né, a luta contra o Covid e termos a maioria da população protegida através de vacina e, com isso, baixar as taxas, né, de contaminação, de hospitalização e a gente poder, então, entrar nesse normal novo que vai ser a gente, provavelmente, anualmente, vai ter que ser vacinado, né, por talvez uma década, coisa assim, para poder controlar. O senhor e a sua equipe e outros setores do governo, mas o senhor praticamente centralizou com a sua equipe a viabilização do auxílio emergencial, que foi um esforço enorme, talvez um dos maiores da história num país emergente, de se pagar o auxílio emergencial no momento difícil que o Brasil estava enfrentando. O senhor viabilizou isso e ganhou ainda mais confiança do presidente, que pediu a sua volta ao Planalto no momento importante que a nação enfrenta e que vai enfrentar. O senhor foi um defensor do auxílio emergencial e executor do auxílio emergencial. Agora, esse auxílio emergencial está por ser aprovado, disse, primeiro que o governo iria propor entre R$250 e R$300, né? Eu não sei se já tem uma base dessa proposição, se é essa mesma proposição e em quanto tempo seria dada essa decisão para o auxílio emergencial, já que depende também do Congresso, não só do governo brasileiro. Bom, Datena, primeiro a gente deixou tudo pronto, né? Os estudos todos estão na mão do ministro João Roma Neto, né, que é o ministro da Cidadania atual, assim como eu estou no meu primeiro dia, ele está lá no primeiro dia dele, e eu vou dar uma passada lá para dar um abraço nele, conversar com ele. Eu tenho muita confiança, o
o governo fez uma aquisição, e tu vai me cobrar isso, o governo, ou vai concordar, espero, com o tempo, fez uma aquisição extraordinária. Esse vai ser um dos ministros de ponta aí nesse ano importante da retomada, e ele tem muita sensibilidade social, tem um conjunto de programas que a gente deixou preparado para este ano, a assistência social brasileira evoluir. Eu falei disso ontem na transmissão de posse aqui. A equipe lá está muito afiada e as respostas virão. Os projetos estão prontos, dividido nesses valores que tu comentou aqui, né? E também tem outras alternativas, estão todos na mesa. Qual deles, 250 ou 300? Estão na mesa do presidente. O presidente está conversando com o Congresso Nacional, com o Rodrigo Pacheco, com o Arthur Lira, os presidentes. As conversas estão acontecendo também com o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, do Acre, que ontem foi e voltou com a gente conversando. Então está bem encaminhado. Eu acredito que a gente vai ter aí a volta, né? E muito provavelmente por 4 meses. Lembrar que o Brasil foi o único país do mundo que fez por 9 meses o auxílio. Os primeiros meses com R$600 e depois os últimos 3 meses, né, com R$300, atingindo aí mais de 68 milhões de pessoas. E a condição que se vai ter agora já é uma outra condição, e eu tenho certeza de que, além da medida que seguramente deverá voltar do auxílio emergencial, o presidente já se manifestou disso, nós vamos, Datena, também ter outros instrumentos. Lembra que por várias vezes eu falei aqui do microcrédito produtivo digital, né? Ontem eu falei com o presidente Pedro da Caixa, ele está bem preparado para poder implantar isso no Brasil. A Caixa herdou do auxílio emergencial do ano passado um banco digital com mais de 65 milhões de pessoas. Esse banco se amplia com os demais clientes da Caixa, vai a quase, supera a casa de 100 milhões, e esse banco digital precisa ter uma operação, precisa ter funcionalidade. Muito provavelmente o microcrédito produtivo digital, ele vai ser essa operacionalização. Então, nós estamos falando não apenas de ter um caminho, um pilar de sustentação para as famílias mais pobres, que é o auxílio emergencial, mas ter também, além do Bolsa Família, que é um novo Bolsa Família, o auxílio emergencial, e ter também o microcrédito produtivo. Por quê? Porque a gente aprendeu no auxílio emergencial que não é apenas o comer, não é apenas a sobrevivência. As pessoas que conseguiram fazer uma sobra, eles cambiaram, como diz os meus vizinhos uruguaios e argentinos, né? Eles trocaram ou ampliaram a forma de sustentação da sua família. Então, uma filha ou uma mãe comprou lá uma batedeira profissional e começa a produzir torta ou bolo, né? Um outro cidadão lá compra frango para criar, o outro cidadão compra plástico para fazer plasticultura e vai lá na Emater da cidade dele ou da região dele para ampliar sua produção. Ou seja, nós temos um documentário no site do Ministério da Cidadania que se chama Documentário do Emergencial, do Auxílio Emergencial. Está no YouTube, as pessoas podem ver. As pessoas adquiriram e começaram a empreender. O brasileiro é um sujeito fantástico, porque ele é criativo, ele não desiste, e ele tendo oportunidade, e a gente aprendeu isso foi um aprendizado com o auxílio emergencial. Por isso que a gente trabalhou tanto para criar o microcrédito produtivo digital, para que as pessoas tenham aonde buscar o recurso barato e elas possam ou comprar produtos para revender, ou equipar, ou trocar de atividade, ou acrescentar uma atividade para melhorar a renda da família. O objetivo do governo Bolsonaro é usar todos os programas sociais para que as pessoas possam prosperar e ter liberdade. É diferente, aquela turma lá de trás era manipular pessoas e obrigá-las a votar neles. Nós queremos que elas sejam livres para escolher que Brasil elas querem para o futuro. Projetos, e todos os projetos que o senhor falou, não só auxílio emergencial, mas Bolsa Família e novidade. A novidade é a inclusão social, não é?
Não é o cara ficar dependendo do auxílio emergencial como esmola. É que o cara tenha possibilidade de sair, por exemplo, do Bolsa Família e voltar, se precisar. Mas o que o senhor sempre disse é o projeto de inclusão social. O primeiro auxílio emergencial começou com 200, foi para a Câmara aprovou 500, queria 500, né? O Congresso queria 500, o Bolsonaro pegou e deu 600. Hoje acho que não há mais dinheiro para isso, mas pelo menos R$ 300 o governo teria condição de bancar? Datena, nós gastamos o ano passado, com os 9 meses do auxílio, 300 bilhões. 300 bilhões. Com as demais ações, foi lá o benefício emergencial, que manteve quase 15 milhões de empregos, o Pronamp, do senador Jorginho Melo, lá de Santa Catarina, que o governo adotou, né? As antecipações variadas que nós fizemos, nós fomos a um dispêndio da ordem de 750, acima de 750 bilhões de reais, aí já computando também os reforços que houveram para estados e municípios para o combate à pandemia. Então, a gente realmente, o ano passado, nós fomos num mergulho muito profundo. Mas isso foi tão importante porque o Brasil tem uma capacidade de resposta tão bonita, eu me emociono quando eu penso isso, quando eu vejo isso. Todo mundo afirmava, Datena, que o PIB brasileiro ia cair mais de 10%. Tem agora o estudo preliminar da FGV, que é uma instituição séria, falando, Datena, de um PIB que cair 4%. Perto do que ocorreu no mundo todo, isso é outra bênção que Deus nos deu ano passado, essa capacidade que o brasileiro tem de produzir, essa capacidade que nós temos de poder superar as dificuldades. Então, esse ano, eu acho que com todas essas medidas que eu comentei aqui em tese, porque, de novo, meu querido presidente precisa tomar a decisão, ele está tomando, né, junto com o Congresso Nacional, para que a gente possa anunciar, mas eu tenho muita esperança de que com esse conjunto de medidas que vão ser adotadas, nós voltamos a crescer. Sai dos 4 negativos, recupera e dá uma crescidinha. Eu acho que esse ano a gente ainda vai para o positivo no final do ano. Eu tenho muita esperança disso. Olha, eu tenho que encerrar a entrevista porque o ministro, no seu primeiro dia na função, na realidade, tem tarefas a cumprir, mas eu posso fazer só uma pergunta, porque a pergunta principal é a perspectiva de uma palavra que a gente tem pavor, mas que com a economia globalizada num país emergente a situação é muito difícil. Nós estamos com uma perspectiva de inflação que vai desde o preço dos alimentos até o preço dos combustíveis, passando até o preço do aluguel, muita gente sendo despejada. Se há possibilidade de redução de preço em algum sentido, ou perspectiva da equipe econômica de pensar em redução de preço em algum sentido, de combustível, de alimento ou coisa parecida. E a última pergunta, eu sei que o senhor tem que responder rápido e talvez nem responda com toda a convicção, porque depende do Paulo Guedes, mas essa é uma preocupação que há para o governo de um todo. É a última pergunta, porque eu tenho que encerrar, a assessoria me pediu para encerrar agora. Bom, Datena, esse processo, né, que o presidente desencadeou na Petrobras, e qual é o processo? O cargo vencia agora em 20 de março, o presidente tem um gestor admirável, que fez uma gestão extraordinária na binacional de Itaipu, que é o general Silvio Luna. Ele tem sensibilidade, construiu resultados impressionantes. O povo do Paraná e as pessoas lá, os agentes políticos, do governador, os deputados, os senadores, todos lamentam a saída dele, mas por outro lado aplaudem, porque a ida dele para a Petrobras vai dar um direcionamento um pouco diferente. A gente sabe que a Petrobras é uma empresa listada em bolsa, que o investidor tem que ser respeitado, principalmente o pequeno investidor, né? A gente não pode esquecer que se usou lá atrás bilhões e bilhões lá do fundo de garantia para comprar ação da Petrobras, quando aquela gente estava roubando, saqueando a Petrobras.
E esse roubo dentro da Petrobras, ele foi com a omissão e com a conivência de muitos da própria corporação, pela identidade ideológica. Isso a gente sabe. Então, não é justo que o povo brasileiro tenha que pagar de uma única vez todas as contas que foram causadas no passado pela corrupção e pelo roubo. E é com muita honra, eu lembrei ontem e lembro hoje, estamos indo para o 25º mês de governo, sem ter um caso de corrupção no governo Bolsonaro. As estatais que empilhavam prejuízo, elas têm lucro hoje, como é o caso da própria Petrobras. Então, o que ocorre? Por que o presidente, depois de 2 anos de serviço do presidente atual, e que conclui o seu período, ele faz a troca? Porque, como qualquer cidadão, ele está indignado. E com razão. A questão do combustível, todo dia tem aumento. Para gasolina, todo dia. Como é que é? O cara que abastece o mercadinho da favela, ou abastece o mercadinho da vila, como dizem lá na minha terra, ele transporta como? A maioria com gasolina. No máximo com carrinho flex, porque os carrinhos são velhos. Não é nem diesel. Então, o preço dos alimentos lá na quitanda, na favela, vai subir ou não vai subir? Se o combustível dispara? Claro que sim. Então, o que se está fazendo é respeitando o mercado, respeitando a autonomia, mas buscar um gestor que saiba administrar e dar previsibilidade ao custo, por exemplo, dos combustíveis, da energia elétrica. São uma série de situações que nós precisamos fazer com que as pessoas tenham um mínimo de garantia e segurança. É isso. Não é uma... Tanto é Entendi. que o mercado especulou na Petrobras, e aí eu tenho vários amigos que disseram, eu tentei comprar ação, não consegui comprar uma. Eu tinha dinheiro para comprar, quem quisesse me vender, ninguém me vendeu. Então foi um jogo especulativo. Aí tem uma parte da empresa que perdeu tanto de valor. Quando estava roubando, ninguém falou nada. É isso que a gente tem que lembrar. Porque tinha muita gente paga para ficar de boca calada. Essa que é a verdade. Então, a gente não teme a informação, a gente não teme a verdade. O que o presidente está demonstrando? Aquela coisa que ele faz como nenhum outro presidente fez. Ele vai lá no povo para perguntar para o povo. Ele vai lá no povo para conversar com as pessoas. Eu nunca gostei de jogo. Esse cara é verdadeiro, corajoso. Ele não tem medo de enfrentar uma briga com um gigante como a Petrobras. Eu fiz um comentário aqui que eu nunca gostei de jogo, esse negócio de bolsa de valores. Tem muita gente que especula demais, coloca dinheiro como se fosse um grande cassino no Brasil, e quando o Brasil precisa, eles retiram o dinheiro e vão apostar em outro lugar. Eu nunca gostei desse tipo de jogo. Para encerrar, já que o senhor mostrou que tem a tatuagem do Internacional, que é colorado mesmo na pele, olha aqui, esse aqui o senhor já deve ter. Esse vinho aqui o senhor já deve ter, mas deveria ser de um... Esse vinho foi feito pelo Elias Figueiredo Brander, um grande zagueiro, que faz o gol do primeiro campeonato brasileiro do Inter em 75. O gol inclinado, que ele sobe de cabeça e um faixa de luz vem na cabeça dele. É isso mesmo. Está provado que é colorado mesmo, porque esse vinho dela que ele deu... Pena. É mesmo, né? Estava assistindo o jogo? Estava lá. Eu estava indo para o meu penúltimo ano de faculdade. Eu vim de Santa Maria, eu estudava a 300 quilômetros de Porto Alegre, para assistir aquele jogo. Eu estava lá, eu vibrei muito lá. Cruzamento do Valdomiro e gol de cabeça do grande zagueiro Elias Figueiredo Brander, que recitava Pablo Neruda. Não só isso, era um monstro sagrado em tudo, foi um dos maiores zagueiros que eu vi na minha vida. Ele jogava de smoking, era uma coisa assim impressionante. Com certeza um dos maiores zagueiros da história. O Neto me deu esse vinho e esse eu não vou abrir jamais, porque o Figueiredo sempre foi um dos meus ídolos. Boa sorte então para o Inter, vai ser um jogo difícil contra o Corinthians, bem como o Flamengo enfrentando o São Paulo aqui. Tem um assessor do meu lado aqui que é corintiano, viu? E ele está querendo cortar a minha cabeça já, porque ele já pediu para encerrar. Dá um abraço grande nele. Vai, obrigado. Corinthians, então. Um abraço grande, obrigado, ministro. Um abraço grande. Até mais.